A partir de agora, a Rádio Comunitária de Paracambi, 98,7 FM, orgulhosamente passa a transmitir o programa de A a X. Apresentação, Alex Soares. Bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio RCP. Estamos de volta com mais um DAAX. Amigos e amigas da live no Facebook, um grande abraço a todos. Hoje nós temos aqui os membros do grupo Novo Tempo, que tem feito uma diferença enorme com lives a respeito da política municipal, que tem contribuído bastante para o esclarecimento para você, eleitor, para você, cidadão de Paracambi, para que você possa, através desse trabalho de qualidade, com transparência, conhecer um pouco mais dessas pessoas, das personalidades e possíveis candidatos a todos os níveis, ou prefeito e vereadores. Gostaria de dar um bom dia para Josiel Oliveira, Aymar Vale, Ezequiel Coutinho e o nosso cinegrafista Diego Magalhães. Bom dia, amigos, muito prazer em recebê-los. E para a gente começar... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para a gente começar do começo, gostaria de saber um pouco mais de onde surgiu essa ideia e qual a história do grupo Novo Tempo. Bem, bom dia a todos os ouvintes. A nossa história é assim, um pouco atípica. Na verdade, nós começamos através de interesse comum entre os membros do grupo. É atípica porque nós nos reunimos através de uma coincidência. Alguns membros do grupo tinham a insatisfação, como está a sociedade brasileira nos últimos tempos, e tínhamos interesse em sair do país. Tá? E nós tivemos um insucesso com a nossa família, a convencer a nossa família a sair do país. Então nós decidimos tentar mudar a nossa vida aqui. O que a gente poderia fazer para mudar a sociedade e, consequentemente, a gente estaria mudando a nossa vida, né, com isso. Então foi assim que nós nos reunimos e depois fomos agregando outras pessoas que têm o mesmo interesse para poder desenvolver esse trabalho. Gostaria de colocar presente em nossos estúdios também Diego Xavier, também um dos membros, e um dos membros. Como a política nacional, eu diria, ela tomou um rumo muito degradante, ela chegou ao fundo do poço, a gente tem observado essa manifestação de jovens como vocês, nessa atuação direta, na busca do melhor para os municípios em geral. E a gente observa, além dessa parte da preocupação política, que vários jovens de Paracambi têm se destacado em diversas áreas que por algum tempo ficou um pouco obsoleto, um pouco parado. Essa força da juventude, o Novo Tempo acredita que poderá efetivamente causar um transtorno nessa parte de organização político-administrativa? O interesse é comum, mas vocês acreditam que com essa força vocês consigam mudar esse panorama? Bem, a gente acredita que nós não estaremos dispostos a nos reunirmos se a gente não achasse que poderia fazer alguma diferença. Tá? A gente acredita que realmente pode fazer alguma diferença na política, pelo menos municipal. Tá? Nosso interesse é, a princípio, fazer diferente de tudo que as outras pessoas vêm fazendo. A gente gosta de deixar claro que nenhum de nós somos políticos, tá? Então a gente não... A princípio, a gente não pretende vir a candidata a cargo nenhum, isso a gente deixa claro em todas as vezes. E a gente parte do princípio que tem uma frase atribuída a Albert Einstein que diz que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então a gente quer fazer diferente para ter resultados diferentes. Então, sim, vendo as nossas ações
o público que a gente está alcançando nesse pouco tempo, a gente acredita realmente que a gente consegue fazer diferença na política municipal, já para a próxima eleição. Isso é muito importante porque a gente observou na última eleição, por exemplo, a insatisfação popular com aquele vício da velha política, e isso fatalmente será reflexo na próxima eleição em 2020. Então, com isso, vocês acabam tendo um grande apoio de populares, de munícipes, tendo em vista do que a gente acompanhou, a gente vai falar mais à frente, a respeito da primeira live que foi feita. A gente observou que teve muita participação, teve um alcance muito, muito grande, e isso é muito importante, principalmente para o trabalho que vocês estão iniciando. E a respeito dos projetos em desenvolvimento, como é que fica essa parte? Josiel Oliveira. Bom dia a todos os ouvintes. A gente preza muito, a gente tem uma tríade que a gente colocou como os valores, né, do nosso grupo, que é a transparência, capacitação e comunicação. Muito se fala em gestão participativa, mas pouco se executa. Então, a gente entende que, numa democracia, a participação popular ela tem que ser muito importante, ela tem que ser muito ouvida. E é isso que a gente tenta fazer quando a gente cria as lives, quando a gente tem um grupo do WhatsApp, no Instagram. E aí são demandas da própria população que nós buscamos e aí tentamos repassar isso para o poder público. Então, a gente entende que, apesar de ser representantes, eles precisam ver os anseios e atender aquilo que realmente é de maior interesse para a população. Até em virtude da facilidade de comunicação hoje pelas mídias sociais e as transparências que alguns municípios te dão acesso, fica também mais fácil de você detectar determinados problemas com um pouco mais de clareza, em virtude dessa comunicação, que ela é veloz demais. E a respeito dos valores do grupo, Aymar Vale. Bem, nós temos uma série de valores, né? A gente pode destacar que, primeira coisa, nós não visamos retorno sobre o investimento, né? Nós estamos fazendo isso pelo nosso legado, quando a gente diz nós, tanto nosso como grupo, como da sociedade como um todo. Não utilizar o grupo em benefício próprio, tá? Ninguém aqui está querendo se promover, nem nada desse tipo. Se preocupar com a qualidade das pessoas convidadas para o grupo. Então, a gente procura pessoas capacitadas em diversas áreas. Esse é um grupo multidisciplinar. Nós temos desde advogados, agentes de segurança pública, cientista político, temos empresários, estudantes, cozinheiros, tem gente de todas as áreas da sociedade dentro desse grupo, tá? A gente sempre coloca o projeto para o município acima de qualquer pessoa ou de qualquer partido político. O projeto está sempre acima disso tudo, que é o bem comum, né? E as pessoas que estão nesse grupo sempre estão dispostas a abrir mão dos seus interesses pessoais para o interesse do coletivo. Então, esses são os nossos principais valores. E temos observado, muitos de vocês eu já conheço, que são pessoas que têm uma vida ilibada, acima de qualquer suspeita, o que é muito importante para essa questão da imparcialidade. A gente, como Paracambi é uma cidade relativamente pequena, a gente acaba tendo ligação com um ou outro candidato ou pré-candidato, mas isso não quer dizer necessariamente que a gente vá, ou alguém do grupo vá puxar para determinado lado ou não. Meu amigo Ezequiel Coutinho, quais as palavras que você tem para o nosso público? Então, bom dia a todos. Nós temos metas no grupo. E essas metas do grupo não significa que é somente para o nosso grupo, é para a população em geral. A gente também quer capacitar politicamente o grupo e a população para gerar o debate, para gerar a crítica, o pensamento crítico. Se o grupo
mais influente de Paracambi, não apenas para uma eleição, mas a partir da sua criação. A gente quer um grupo forte, não somente para eleições, mas para fazer uma metanoia, mudar realmente o jeito de pensar a política dentro do nosso município. A gente quer mudar, através disso, a consciência da população. Esse vai ser o nosso maior êxito, conseguir mudar a mente da população quanto a votos, como fazer política, acompanhar os mandatos dos políticos eleitos, alcançar toda a população em todas as classes sociais, não apenas como a velha política faz, de chegar em classes sociais menos favorecidas, pedir voto e depois esquece. Ser 100% transparente, o que falta no nosso município. A gente pode ver em algumas lives a gente falando sobre isso, transparência. E falta muita transparência no nosso município. Nós temos planos e objetivos palpáveis a curto e a longo prazo. A gente, sim, nós que estamos fazendo as lives, que estamos mostrando o grupo, não seremos políticos, não nos candidataremos a nada, a priori. Mas nós, sim, pretendemos escolher e lançar candidatos que estejam comprometidos com os ideais do grupo e todos os projetos do grupo. E a gente já tem alguns projetos em desenvolvimento, que aí eu acho que o Diego pode falar, o Aimar pode falar até melhor, porque é mais da área deles. E também deixar um pouco mais claro que não é um grupo formado na parte eleitoral apenas. Ele vai acompanhar permanentemente todos os comportamentos durante os mandatos que estão por vir. Com certeza. A nossa principal função é trazer esclarecimento para a população. Então, a gente acredita que uma população esclarecida, ela tende a escolher melhor seus representantes e tende a cobrar com mais eficiência desses representantes. E eu percebi, claro, na primeira, que são situações coerentes, porque a gente, infelizmente, com esse avanço, com essa velocidade de informação através das mídias sociais, a gente observa muito fake news, muita fubazada, vamos dizer assim, de Facebook. E a gente observou que o grupo, em nenhum momento, entrou nessa parte mais, digamos, pessoal. Às vezes o cara tem uma picuinha, não gosta de determinado vereador ou da prefeita por algum motivo e joga aquele monte de informação torta nas mídias sociais. Aí a gente observa que o grupo teve, nesse primeiro momento, esse cuidado de não ficar entrando nessa briga de vizinho, por exemplo. A gente não faz juízo de valores de pessoas, tá? A gente faz... nós pensamos os cargos. Se tal pessoa está ocupando determinado cargo, a gente está, digamos, entre aspas, cobrando as funções daquele cargo. Tá? E a gente não vai atacar, nós não pretendemos atacar ninguém, esse não é o trabalho que a gente quer realizar, mas a gente vai cobrar. E a gente só pode cobrar de quem está no poder hoje, não tem como a gente cobrar de quem passou pelo poder ou de quem ainda vai vir ao poder, chegar ao poder. Então, claro que a maioria das cobranças vai recair sobre a gestão atual, exatamente porque é ela que pode fazer alguma coisa diferente. Certo. E sem polemizar, porque o intuito é orientar e mostrar o melhor caminho para você que está nos ouvindo e assistindo pela live do Facebook. E com esse novo rumo que a política tomou, a gente consegue ver uma luz no final do túnel. Vou falar melhor aqui. Teve essa mudança radical na última eleição e a gente tem percebido um eleitor mais participativo, mais estudioso, eu diria assim, a respeito
do comportamento de cada pré-candidato ou candidato para essas futuras eleições. Isso contribui e facilita, inclusive, o trabalho do grupo que tem esse intuito. Mas vocês ainda se deparam com, por exemplo, na primeira live que foi feita, com perguntas esdrúxulas, com coisas que não tem pé nem cabeça? Como é feita essa triagem, Ezequiel Coutinho? Então, na última live, a gente ficou com o José selecionando as perguntas. Por quê? Ele selecionou as perguntas exatamente para não ter esse embate. O que a gente teve com o vereador tinha muitas perguntas de embate. E a ideia do grupo não é essa. A ideia do grupo é esclarecer a população. Não é ter um embate pessoal com A ou com B. A gente quer esclarecer toda a população. Não adianta a gente ir para o embate, porque a gente perde o crédito. E a gente não quer ser desmerecido por algo que a gente não quer realmente fazer, que é o embate com outras pessoas. A gente quer esclarecer os erros e a gente quer que mude realmente a política municipal. E reconhecer, né, os acertos, porque no meio desse caos, a gente ainda observa que muita coisa se foi transformada e foi para melhor. Sim, então, não... O que tiver de acerto, com certeza, será aplaudido. Mas o erro tem que ser cobrado também. É, porque normalmente o pessoal gosta de polêmica, dessas brigas fúteis que o Facebook tem gerado ultimamente, só que isso acaba atrapalhando todo o trabalho, inclusive da administração, quanto das pessoas que têm por fora estudando e tentando melhorar esse aspecto. E agora uma pergunta que eu tenho batido bastante aqui durante os programas é a respeito da mudança do comportamento do eleitor, a respeito dessa troca que ele faz invariavelmente, principalmente de 4 em 4 anos, por conta de benesses pessoais. Eles beneficiam e toda a sociedade acaba sofrendo por essa atitude irresponsável. O grupo, ou alguém do grupo, acredita que essa parte, ela está perto do fim? Ou a gente ainda vai conviver por muito tempo com essa troca, compra de votos, troca por botijão de gás, caminhões de mudança? O que o grupo acredita que já para a próxima eleição a gente tenha de novidade? A gente acredita que, diante do que aconteceu já também na esfera federal e na esfera estadual, já se percebe uma mudança na sociedade em relação a isso. A gente acredita que o trabalho que a gente tem feito, ele prioriza exatamente isso. Nós fazermos workshops, tentarmos nossas publicações, às vezes em formas de memes, em formas de descontraída, exatamente para tentar levar a população a mostrar que o benefício coletivo tem que ser maior do que o benefício particular. Inclusive, a pessoa tem que ter, o eleitor tem que ter a noção que a falta de segurança, a falta da educação, a falta na saúde é por conta, inclusive, dessa irresponsabilidade da troca do voto, né? Exato. E uma coisa que a gente tem debatido muito, inclusive, em relação à principal função da Câmara Municipal, né? Que é, ao invés dela simplesmente ficar despachando pedidos da população, que acaba sendo diretamente por conta desse benefício pessoal, né? Essa amizade que gera, e aí você tem o conhecimento do político e você acaba fazendo pedidos que beneficia exatamente a sua rua, a sua localidade, ao invés e a Câmara muitas vezes deixa de fazer a função principal dela, que é legislar, que é fiscalizar e é deliberar, para ficar atendendo pedidos. Fazendo o serviço que deveria ser da administração do executivo. Então, certamente, né, com toda esses escândalos que vivemos nos últimos anos, a gente pode crer que esse escambo e essa troca de voto por bens pessoais, ela pode estar perto do fim.
numa nova política? É claro que a gente acredita que a gente não vai conseguir mudar 100% da mentalidade da população. O trabalho é gradativo, é um trabalho que vai demandar um tempo, digamos, a médio, a longo prazo para isso, mas a mudança, ela precisa começar de algum ponto. Tá? E a gente acredita que essa mudança já começou, pela resposta que a gente está tendo do público. Então, as pessoas, quando a gente vai ter uma série de ações ainda para a gente poder fazer, nossa agenda está bastante cheia com isso, e a gente pretende chegar, através dessas ações, as pessoas tomarem consciência que um voto vendido por, seja, 50, 100 reais, ele sai bem mais caro do que isso ao longo de 4 anos. Não há interesse pessoal maior que o interesse coletivo. A gente vive numa sociedade, então toda vez que alguém leva algum benefício, outras pessoas precisam ter prejuízo para aquele benefício para aquela pessoa ter aquele benefício. Então as pessoas pensam muito de forma imediatista. Se eu estou levando benefício agora, está ótimo para mim. Não, se você está levando benefício agora, outra pessoa amanhã pode levar um benefício que vai te prejudicar. Então a gente tem que pensar no coletivo. Nada vai ser bom o suficiente para mim se não for bom o suficiente para toda a sociedade. E claro que o grupo Novo Tempo, ele não se resume apenas às lives do Facebook. E a respeito da agenda, como você falou, vocês têm algumas outras atribuições. Mas o nosso ouvinte, nossa audiência da nossa live aqui no Facebook do DAAX, caso queira uma orientação a respeito de qualquer outra situação administrativa, ou do executivo, ou do legislativo, ele tem como recorrer ao grupo Novo Tempo? Como ele deve se comportar para tirar essas dúvidas? Bem, a gente tem uma série de ações para poder ser feito. Nós temos representação nossa dentro do Facebook, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, e começamos há pouco tempo o nosso canal no YouTube. Tá? Então as pessoas podem procurar a gente em qualquer uma dessas redes sociais. E a gente a gente trabalha de forma, digamos assim, bastante acadêmica. A gente não lança uma ideia sem ter um embasamento dessa ideia. Então, por isso, a gente realmente precisa da participação da população. Semanalmente, nós fazemos enquete no Facebook para poder entender o pensamento da população, os anseios da população. Tá? Nós estamos para lançar nos próximos dias um questionário, onde a gente vai procurar entender a população como um todo, entender quais são as vontades da população, quais são as necessidades da população. Tá? Nós temos as lives, que a gente pretende ter uma regularidade semanal, sempre às quartas-feiras, às 21 horas, tá? nas redes sociais. Tá? E nós temos o grupo do WhatsApp, quem tiver interesse pode nos procurar para entrar nesse grupo. Esse grupo está constantemente tendo um debate. Então, quer dizer, existem diferentes formas de entrar em contato com a gente e de passar a vontade, a população passar a vontade. Em cima dessas vontades, em cima de números, nós trabalhamos com números. Quantos por cento das pessoas que responderam às nossas enquetes desejam, de repente, uma mudança na Câmara de Vereadores? Quantos por cento dessas pessoas entende que, de repente, Paracambi não é a cidade que eles pretendem estar daqui a 5 anos? Inclusive, a enquete dessa semana no Facebook, na nossa fanpage do Facebook, é exatamente isso. Se as pessoas pretendem estar em Paracambi nos próximos 5 anos. E assim, é de forma triste que a gente vê que mais ou menos metade das pessoas não pretende estar em Paracambi. Então, falta esperança nessas pessoas na mudança. Então, a gente tem que... O porquê que está faltando essa esperança? A gente tem que começar a entender o que o público está passando para a gente. Quando uma pessoa vem dizer que está sem luz na rua dela, a gente tem que entender que não é a rua dela que está sem luz, que é um problema de iluminação pública. Eu só estou dando um exemplo. Envolve segurança, envolve uma série de outros... E com relação a isso, eu gostaria até de tecer um elogio, como a gente disse. A gente não só critica, a gente elogia também. Mas a atual administração pública tem feito um bom trabalho, pelo menos na iluminação pública. Então, se a população estava reclamando da falta de iluminação pública, está sendo resolvida essa parte. Então, ótimo, é isso que a gente quer.
Então é menos um ponto, é mais uma prioridade que já se risca e já não se gasta tanta energia discutindo. E como o formato, por enquanto, é digital, existe algum projeto a respeito de debates presenciais, como estando próxima à eleição de 2020, de montar uma plateia e determinados pré-candidatos para um debate presencial? Ezequiel Coutinho. Então, nós temos alguns offshores para fazer. E nesses offshores, nós queremos falar sobre o executivo, o legislativo, como se cria lei, realmente explicar para a população o todo. Enquanto há debate entre executivo e legislativo, nós ainda não acertamos isso, mas nós temos, em contraponto, fazer isso através das lives. É o que nós desejamos. Então, contra os workshops, nós teremos apresentação do projeto, sociedade política, o poder legislativo, o poder executivo, finanças municipais, educação municipal, primeiro encontro de gestão participativa municipal, saúde municipal, diversos workshops para a população se sentir inserida no meio político e saber como cobrar, saber como fazer. É porque, infelizmente, ainda existe esse distanciamento da população junto ao ente público. Ele não tem essa proximidade com os candidatos, pré-candidatos a vereador, normalmente só no período eleitoral, então ele não tem essa interação. E não são todos que podem visitar a Câmara Municipal, porque as pessoas trabalham, elas têm outras atividades. Claro que o certo seria que todo mundo comparecesse, se fosse fiscalizar alguma coisa, que pedisse o documento, mas infelizmente grande parte não tem essa aproximação. E a gente acredita que com o trabalho do grupo Novo Tempo de política apartidária, já passou aqui o Diego Xavier, a gente possa inclusive trazer essa gama da população que está distanciada para mais próximo do, mesmo que não seja da Câmara, mas mais próximo para esse estudo político que tem sido feito com bastante louvor pelo Novo Tempo. Um dos pilares do nosso grupo é exatamente a parte de comunicação, não é? A gente entende que o candidato que tem propostas e ideias, isso deveria ser uma prerrogativa dele, querer se comunicar com a população. Mas o que a gente vê é exatamente normalmente ele tenta se esconder. Ele tem a amizade, tem o ciclo dele, e aí ele tenta se esconder, talvez por essa falta realmente de discutir projetos e ideias. É uma frase muito interessante que eu vi num post esses dias, exatamente de uma publicação nossa, que uma munícipe falou, né? Estou cansada de frase feita, eu quero ver na prática. Então é muito bonito colocar lá, Feliz Dia da Saúde, queremos mais emprego, mas como que você vai desenvolver? Alguém em sã consciência diria que não quer mais saúde, que não quer mais emprego, que não quer mais educação? Mas como fazer isso? Eu acho que o nosso grupo propõe isso, é a gente, acima de debater pessoas, a gente debater ideias e projetos. Eu acho que isso aí é a finalidade principal do grupo. Porque, apesar dessa crise, que ela é inquestionável, que ocorreu de 2015, 2016, vocês são muito jovens ainda. Essa frase feita e crônica, na mudança de mandato, ela é com crise ou sem crise, assim, peguei o município dessa maneira, tipo assim, e as coisas fluíram até hoje. Então, essa é uma questão que não adianta ficar sacudindo o bambuzal, como falou o Aymar Vale, porque vamos esquecer o que passou, não tem jeito. E a gente tem que buscar novas atividades para poder fazer com que a coisa
funcione independente do momento de crise ou não. Porque a gente observa que Paulo de Fronten foi um dos municípios que, com crise ou sem crise, ele conseguiu alavancar, fazer algumas atividades que, no geral, todo mundo teve dificuldade naquele momento. E seja bem-vindo, meu amigo Diego Xavier. Bom dia a todos. O microfone está aberto. Se quiser dar um passeio a respeito do que a gente falou aqui, fica à vontade. Perfeito, perfeito. Substituindo o Ezequiel Coutinho, que está com a voz pior do que a minha, também estou com a voz ruim. Mas queria, primeiramente, desejar bom dia a todos. É bom estar aqui de volta na rádio. Tive um programa aqui durante um tempo, acho que uns 3, 4 meses. Tem bastante tempo isso. E, bom, só complementando, então, o que tem sido dito, eu fico muito tranquilo em participar ali assistindo, porque dificilmente a gente está desalinhado, a gente está sempre alinhado. É até surpreendente a forma como nós nos alinhamos. O grupo surgiu, inclusive, por conta disso, desse alinhamento, de certa forma, demos a sorte de nos encontrarmos de modo que somos pessoas com os mesmos interesses, com os mesmos ideais e estamos dispostos. Isso, eu acho que foi algo mais, foi algo realmente especial de acontecer. E falando sobre esse processo que aconteceu em Paulo de Fronten e que a gente não vê em todos os lugares, isso é comum de se acontecer quando, dependendo da forma como a nova gestão ela encontra a prefeitura. Segundo informações que a própria prefeitura de Paracambi passou, eles pegaram uma prefeitura quebrada financeiramente, levaram em 1 ano para poder fazer esses ajustes, e como todo político, estão deixando a melhor cereja do bolo para o final, visando, logicamente, uma reeleição no futuro. Eu acho que Paracambi, falando especificamente de Paracambi, a gente vai ver, não é uma propaganda, mas é uma contestação política. Nós vamos ver muitas obras sendo inauguradas, nós vamos ver várias entregas que deveriam ser feitas ao longo desses 4 anos, mas basicamente entre o final desse ano e o meio do ano que vem, justamente para isso ficar fresco na cabeça das pessoas e se buscar uma reeleição. Isso é uma análise política, não uma análise partidária, não é propaganda, seria uma análise política daquilo que vai acontecer. E é mais uma cultura que precisa ser mudada, né? Porque, como a gente falou anteriormente, dessa troca direta, isso acaba sendo uma troca indireta, que as coisas precisam funcionar ao longo dos períodos. E são 10h34 da manhã, estou aqui com os membros do grupo partidário apolítico Novo Tempo, que inclusive fosse grupo musical, já tem 2 que não estão cantando, que é o Diego e o Ezequiel, que não iriam cantar. Deseja falar alguma coisa? Ao contrário, é o grupo apartidário e político. Pô, inverti tudo aqui. Pô, desculpa aí, amigos. E agora a gente vai ouvir uma música e voltamos já com o grupo político apartidário. São 10h41 da manhã, estamos de volta com o grupo político apartidário Novo Tempo, uma entrevista exclusiva e bastante esclarecedora. Eu gostaria de saber qual o perfil político ideal na visão do grupo Novo Tempo. Então, a gente acha que, primeiro, tem que estar alinhado com os ideais do grupo, que, como nós já falamos, né, dentro dos 3 pilares, tem que prezar muito pela transparência, pela capacitação técnica, a gente julga ser importante, e a questão da comunicação, né? Tem uma frase que eu acho bem bacana, quem quer faz. Então, para se comunicar, basta hoje um celular, né? Basta um celular e você está gravando. Para você ser transparente, hoje, você tem inúmeros canais que você pode mostrar transparência, formas de você divulgar isso para a população, e a gente não tem visto isso muito. Eu acho que o político que quer ser transparente, ele tem meios para se fazer isso, né? E a capacitação, porque a gente acha que tem que sair muito
daquelas frases feitas, né? Que eu vou votar nele porque ele é gente boa, vou votar porque ele é amigo da minha família, ou vou votar porque tem uma dívida imensa, né? Uma dívida anterior com a nossa família, comigo, enfim. Então a gente tenta levar a população a entender isso e, mais uma vez, pensar no público ao invés de pensar no individual. Só pegando um gancho aqui, nas últimas eleições municipais, eu participei de um movimento chamado Todo Amor Fraternal, onde nós o produto final foi até um debate que ocorreu entre o Leonardo e o Délio. E durante esse movimento, um dos pilares que eu levantei era justamente essa da capacitação. Infelizmente, o grupo tomou um caminho, eu tomei outro, mas nós falamos com alunos do 3º ano de uma escola em Paracambi, reunimos os alunos e começamos a falar de política. E era impressionante que eles não sabiam a função do executivo nem do legislativo, e muito menos quantos vereadores tinham na Câmara e os nomes dos vereadores. Assim, tá certo que eram pessoas novas, de 17, 18 anos, mas foi algo assim, período da eleição. E foi, quando você pega e gera uma estatística a partir disso, é absurdo o nível de desinformação das pessoas. E se a gente amplia isso a nível municipal, toda a faixa de eleitores de 16 a 65 anos ou mais, a gente vai encontrar exatamente os mesmos números. As pessoas não sabem, então elas não sabem o que cobrar, elas não sabem como chegar, como colocar as suas propostas, como colocar as suas cobranças, enfim. E é trabalho do grupo, pelo menos melhorar um pouco. De uma forma ou de outra, acaba comprometendo a democracia, porque totalmente. Como é uma cidade relativamente pequena e a gente tem uma quantidade de pessoas, né, com essa idade aí, 16, 17 anos, que não acompanham e não têm a menor noção da funcionalidade da coisa. Então eles vivem num mundo que acaba atrapalhando, de certa forma, o bom andamento da coisa. Tipo assim, eles não têm esse compromisso de, eu vou votar porque a pessoa tem uma vida pregressa assim, ele tem esse tipo de atitude mediante uma dificuldade. Então não tem conhecimento, infelizmente, de nada. E isso é bastante perigoso para a formação da sociedade de Paracambi. E você falou a respeito dessas palestras. O grupo tem algum projeto de repetir esse tipo de atitude que foi feita, de ir às escolas, fazer as palestras, repassar a importância de cada um na participação da democracia? Existe esse tipo de projeto? Sim. Aymar Vale. Sim, na verdade, ir até as escolas é algo que a gente vê com um pouco de dificuldade, até como a gente vai conseguir esse acesso. Tá? Então, nós estamos estudando meios de conseguir trazer as pessoas até o nosso workshop, que eu acho que posso complementar a ideia do workshop. A gente vai discutir N temas, tá? E cada um desses workshops nós estamos convidando pessoas técnicas dentro da área para poder palestrar, para poder levar conhecimento à população. E a gente precisa ter ideia que política não é uma coisa chata. Política é feita exatamente para ser debatido. A origem da palavra política, ela vem do grego, né? Politik, que quer dizer polis, que seria cidade, tá? E tik, que seria o bem comum de todos. Então a gente precisa entender que para o bem comum de todos, todos têm que participar. Tá? São 10h47 da manhã, sou Alex Soares, você está ouvindo o programa DAAX. Gostaria de convidá-los para a coluna Fala Paracambi, pela Rádio Bandeirantes 1360 AM, e a coluna DAAX do jornal Minha Baixada. É só acessar pelo www.minhabaixada.com.br. A respeito dos projetos do grupo sobre infraestrutura, gestão pública, qual o caminho que o Novo Tempo pretende seguir? Bom, nós temos uma plataforma online que está acessível no endereço novotempo.paracambi.net.br. É uma plataforma colaborativa onde nós lançamos os nossos projetos e contamos com a participação de pessoas técnicas que se interessarem por ele.
Todos os nossos projetos são públicos, ou seja, qualquer pessoa pode acessá-lo, qualquer pessoa pode, inclusive, questionar ou contribuir com algum ponto. E dentro de todos esses projetos, nós temos, por exemplo, a otimização dos processos municipais, enxugando um pouquinho a máquina para que sobre um pouco mais de dinheiro para investir em recursos que vão afetar todo o coletivo e não só o indivíduo. Nós temos também processo seletivo para os cargos comissionados. A gente acha importante quebrar esse ciclo de Paracambi, essa polarização que existe em Paracambi política, de que a oposição é quem quer trabalhar na prefeitura, enquanto aqueles que estão na prefeitura querem manter os seus cargos. Paracambi, a grande polarização é essa. E uma maneira que a gente vê de dar liberdade das pessoas escolherem seus representantes é tornando esse processo de composição do funcionalismo público de Paracambi de forma impessoal, no sentido de fazer um processo seletivo, contratar alguém externo para poder colocar as pessoas mais capacitadas nos locais certos, quebrando assim esse ciclo de indicação, quebrando assim esse voto amarrado, como nós já vemos, inclusive já começou, as pessoas negociando cargos na prefeitura em troca de apoio. Isso tem que acabar. Porque essa forma de pensar é uma forma individualista. E a gente precisa pensar no município no coletivo. E uma forma que nós entendemos disso é processo seletivo para cargos comissionados, rever o plano de carreira dos professores, incentivo à produção agrícola, criação de parque tecnológico, aproveitando aí os alunos formados pela FAITERJ, formados pelo IF. A gente tem uma mão de obra capacitada, sendo capacitada no município, então pode-se haver parcerias com empresas para empregar essa mão de obra. Eu acho que vou deixar você continuar, Diego, mas eu acho importante a gente frisar que a gente não está lançando a ideia simplesmente. A gente pretende lançar a ideia e mostrar como pode ser feito. Não é simplesmente, vamos criar o parque tecnológico. Como vamos criar? Por onde a gente vai agir? O que a gente vai procurar para poder fazer isso? E um dos nossos compromissos é todo projeto desenvolvido pelo grupo, ele é público. Então não interessa qual vai ser o político que vai adotar essa ideia. A gente quer que ela seja realizada. Claro que a gente pede sempre que um político adotando essa ideia procure quem formou a ideia e até para poder entender ela melhor e dar os devidos créditos. Mas os projetos são públicos. Se A ou B, nessa gestão, na próxima gestão, achar por bem levar essa ideia a ser realizada, ótimo. É isso que a gente quer, que as ideias sejam executadas. Aí voltamos ao bem comum. Então é uma coisa que sai do individual e acaba gerando um bem para todos os munícipes. E qual o perfil político eleitoral do paracambiense? Bom, Diego Xavier. Dentro do que eu comentei instantes em relação à polarização, Paracambi nós vemos uma guerra de quem quer trabalhar na prefeitura e contra quem está trabalhando. É mais ou menos uma figura medieval daquelas pessoas reduzindo atrás de um forte, de um portão de ferro, resistindo lá ao ataque de quem está fora e quem está fora querendo entrar. Infelizmente, por conta do desemprego em Paracambi. Eu acho que todos nós aqui do grupo trabalhamos fora de Paracambi. Eu já trabalho fora de Paracambi há mais de 15 anos. Eu tenho essa vida de indas e vindas lá para o Rio. Então você tem uma população carente de emprego e você tem, por outro lado, a prefeitura como o maior empregador. São cerca de 4 mil ou mais empregados da prefeitura. São gastos 50%, eu não sei os dados atuais, ou mais com folha salarial. Então o perfil do político de Paracambi é exatamente esse. O perfil do eleitoral de Paracambi é exatamente esse. As pessoas querem trabalho e elas brigam para poder trabalhar. De forma que troca um apoio político em troca de um futuro cargo. E isso tem que acabar. Porque fazendo dessa forma, as pessoas votam em benefício de si. E geralmente quem está com a máquina na mão já sai na frente. Então um dos nossos projetos é acabar com isso. É lógico. Nós temos aí a via de concursados, empregar o máximo de concursados possíveis, e aqueles que não seriam cargos políticos, que são casos dos SMs, dos secretários municipais, a fazer um processo seletivo. Isso tem funcionado muito bem em Minas, tem funcionado muito bem com a gestão do Partido Novo, fazendo uma propagandinha aqui, embora não seja mais filiado, mas tem funcionado, escolhendo pessoas capacitadas que sejam, entre aspas, isentas do movimento político municipal. É muito importante que
o SM, por exemplo, ele tenha conhecimento e desenvolva em cima daquela pasta sem nenhum tipo, que ele tenha autonomia para poder tocar sem essa troca de favores, sem esse... Então, inclusive, o que nós vemos repetidamente nessas últimas eleições, não nessas últimas, nesses últimos mandatos, até, posso dizer até o de hoje, é o loteamento dos cargos de secretários municipais. Eu já ouvi de secretário, de prefeito falando, eu não tenho acesso, não estou falando dessa gestão, mas outras, enfim, de qualquer uma outra, que ele não tem acesso àquela secretaria, por exemplo, saúde, porque quem manda lá é a pessoa com quem ele fez um acordo em troca da governabilidade. Então isso é um absurdo a nível municipal. E acontece, sempre aconteceu e continua acontecendo. É algo que a gente espera evitar ao máximo ou impactar ao máximo esse tipo de decisão a nível municipal. São 10h54 da manhã. Você pode participar pelo 3693-3493 ou pelo WhatsApp 99993-2417. Agora, eu gostaria de saber, como o programa já está próximo do final, qual foi o que vocês tiraram nessa inauguração da primeira live, qual foi o resultado a nível de participação, alcance, como é que ficou estabelecido? Então, nós até nos surpreendeu a participação da população desde a nossa divulgação, né, que faríamos a live. E temos alguns números aqui, foram 7.000 pessoas alcançadas, tivemos mais de 2.600 visualizações e 1,5 mil envolvimentos. Então, pessoas comentando, pessoas compartilhando. Então, assim, nós observamos que há essa carência, essa necessidade da população de interagir. A população, ela quer interagir, ela quer participar mais. Aí volta aquela frase, né? Quem quer faz. Então, cabe ao político, ao poder público, tentar interagir mais e ouvir mais a população. Teve um meme que nós fizemos, do He-Man, que teve mais de quase 500 compartilhamentos. Então, 20 e poucos mil visualizações. 45 mil pessoas alcançadas e quase 30 mil visualizações. Então, de uma forma engraçada, mas nós estamos falando ali realmente de conceitos. A realidade. Exatamente. Então, a gente queria destacar também a participação feminina dentro desse nosso público, né? Então, mais da metade da nossa audiência no Facebook são de mulheres. Então, talvez falte um pouco mais de iniciativas que busquem esse público. A gente vê que elas querem participar. Nós temos um grupo de WhatsApp específico para mulheres, onde lá é gerenciado por outras mulheres, e elas têm ali o poder de tomar as iniciativas e tentar colocar aquilo que é mais pertinente para esse público específico. O que impressiona é que, apesar dessa maioria feminina, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Temos a prefeita agora, mas na Câmara Legislativa é um fenômeno que a cada ano ele nos surpreende negativamente, pois a participação feminina ainda é muito baixa. E... pode falar. Como a gente já está aqui no finalzinho, a gente gostaria de destacar alguns números, se você me permite. À vontade. Tá? Nós temos o nosso grupo no WhatsApp, né, que tem dezenas de pessoas nesse grupo no WhatsApp. Tem um grupo exclusivo para mulheres, como o próprio Josiel já disse. No Instagram a gente já tem 112 seguidores. E no canal recém-criado nosso no YouTube já tem bastante visualizações. E no Facebook, que é a nossa rede social, digamos assim, mais próspera, né? Nós já temos mais de 700, quase 800 pessoas curtidas e seguidores lá. Então, a gente está alcançando um público legal. A gente tem vários trabalhos para poder ser feito na frente. Eu gostaria de fazer aqui, se me permite, fazer uma propaganda, acompanhar a gente nas redes sociais. Em todas essas redes sociais que a gente colocou, é só procurar lá Novo Tempo Paracambi, vocês vai nos achar.
E as nossas lives, nós temos reuniões, então é só procurar a gente também, que a gente vai ter apresentações. Então, e outra coisa, as nossas enquetes semanais, que eu disse anteriormente, porque a gente precisa saber o que o público quer para poder trabalhar em cima disso. Nossas enquetes têm cada enquete tem mais de 1.200 pessoas alcançadas, mais de 300 votos cada enquete, então a gente tem um panorama bem legal do que a população de Paracambi quer. Então, a gente precisa ouvir a população para poder atender os anseios dela. E chamou a atenção, eu acompanhei a live, foi em relação aos vereadores de Paracambi, foi um índice de rejeição muito grande. Essas enquetes, ela tem surpreendido a gente bastante. O próprio Dário comentou na live que ele nunca viu uma rejeição tão grande. Então, a gente quer deixar bem claro, a gente não manipula as enquetes, a gente lança lá. Quem quiser participar, vai participar. E por isso que a gente está fazendo essa propaganda aqui. Toda semana vai ter uma enquete nova. 94% da população estava desaprovando toda a Câmara de Vereadores. Para a gente resolver um problema, a gente precisa ir no cerne desse problema. O que está havendo de errado para ter essa desaprovação? A enquete dessa semana, quase 50% das pessoas, nos próximos 5 anos, pretende não estar em Paracambi. Por que as pessoas querem sair de Paracambi? Daqui a pouco Paracambi vai virar uma cidade fantástica, se a gente continuar assim. Onde a gente está errando? E a gente teve uma outra enquete a respeito do estacionamento rotativo em Paracambi, que até hoje não foi sancionado, legalizado isso, e 87% da população quer o estacionamento rotativo. Então, por que isso não aconteceu? Será que é porque não está escutando a população? A população está dizendo que ela quer isso. Então, por que não é feito? Impressiona também porque a indústria da multa já começou sem sequer se regulamentar o espaço para estacionamento. A gente vê vários deles loteados, vários cones, vários caixotes, mas o próprio munícipe vem sendo prejudicado porque as multas elas estão a todo vapor, só que colocaram charrete na frente dos burros, porque se você não tem nada determinado onde possibilite você estacionar e você já chega em casa com uma multa, é um problema muito sério. Eu acho que esse assunto caberia uma outra entrevista de tão extenso que ele é. Agora, quando você trata de espaço público, você precisa entender se alguém está usando o espaço público, ele está tirando direito de outra pessoa usar o espaço público. Então, eu não vou estender aqui o tema, mas é um assunto bem complexo. Mas, realmente, se você está começando a multar, você tem que dar contrapartida para a pessoa poder utilizar o espaço público, que não foi feito, pelo menos, até agora. Sim, eu só entrei porque você tocou no assunto, é um assunto bastante complicado entre uma série de outras coisas. Então, são 11 horas da manhã, estamos aqui com o grupo político apartidário Novo Tempo, com Josiel Oliveira, Aymar Vale, Diego Xavier, Ezequiel Coutinho, Diego Magalhães. Tá todo mundo sem crachá, tá? Lembrou de tudo. E agora eu gostaria das considerações finais. Quem quiser pode ficar à vontade. Ezequiel, com essa voz de cantor de Mr. Catra, se quiser pode retomar o espaço aqui, microfones abertos, pode ficar à vontade. E parabéns a todo o grupo, porque a iniciativa ela é bastante importante para o futuro de todos nós paracambienses. Então, para finalizar, a gente agradece a abertura, né, desse espaço democrático, perspectivas. A gente convida toda a população que queira, né, nós já falamos aí das redes sociais, Novo Tempo Paracambi. Você procura no Facebook, no Instagram. Lá, se você quiser também participar do grupo do WhatsApp, você deixa sua mensagem e a gente vai estar incluindo você no grupo do WhatsApp. E é isso, é um grupo que está aberto a todos, tá? Todos que queiram trazer ideias, queiram debater ideias e projetos, né? A gente está aberto ali e o convite está lançado. Obrigado, Aymar Vale.
não poderia deixar de mandar um grande abraço para o meu grande amigo, meu irmão, Neymar. Neymar Pesadão, né? Do Vale, Neymar Pesadão, famosíssimo, pessoa muito querida na nossa cidade. Como o Josiel já disse, eu gostaria, se o grupo me permite, em nome de todo o grupo, agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar com seus ouvintes. Isso é muito gratificante para a gente. E a gente quer te fazer até um convite agora. A gente quer colocar você do outro lado, em vez de entrevistador, sendo entrevistado. Então a nossa próxima live está aberta para você poder participar com a gente. Rapaz, Aymar. Muito obrigado, fico honrado pelo convite e é mais um desafio, como minha vida ultimamente tem sido feita de desafios, eu aceito e acho muito importante. Sou um admirador do trabalho, como eu já ressaltei anteriormente. E, muito obrigado. Estaremos, então, na live do grupo político apartidário Novo Tempo. Muito feliz mesmo pelo convite. Muito obrigado aos amigos do Novo Tempo. Bom, sou o Diego Magalhães, gostaria de agradecer a todos os ouvintes, todos vocês que contribuíram com perguntas, com ideias, com propostas, né? E é isso aí mesmo, venham colaborar conosco, estamos abertos, né, a qualquer tipo de tema, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de ideias, tudo que for possível para melhorar a vida da nossa querida Paracambira, ok? Então é isso aí, contamos com o apoio de todos vocês, curtam a nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube, curtam, compartilhem, ativem o sininho, aquela velha história do YouTube, né? Mas venham participar conosco, né? Não tem como nós fazermos uma gestão excelente, uma gestão eficaz, sem a participação de todos. Precisamos de uma gestão extremamente participativa para que realmente aconteça um novo tempo na nossa querida Paracambira. Muito obrigado. E aguardamos vocês no próximo sábado com mais um TAAX com Alex Soares. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.